Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre, inenarrável estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes dicas para você que fará logo logo a prova para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, para dar continuidade à nossa maravilhosa preparação geográfica para a prova que lhe espera logo logo, nós vamos hoje dar continuidade falando sobre um dos mais pertinentes assuntos que já foram abordados inicialmente por nós, que é o assunto sobre as vegetações brasileiras. Na aula anterior você deve ter assistido sobre exatamente a primeira parte das formações vegetais brasileiras, onde nós nos detivemos em especial a grande e exuberante floresta equatorial amazônica, que absolutamente é magnífica e extraordinária em todos os seus aspectos, seja no aspecto dimensional, com a quantidade de áreas quilometricamente falando que são abarcadas, que são absolutamente abordadas por ela, assim como pela sua imensa diversidade vegetal, bem como ecológica. Todas as suas relações ecológicas são absolutamente extraordinárias, sem contar, evidentemente, o enorme patrimônio genético e ainda mineral em grande parte desconhecido, que é exatamente em grande parte desconhecido por conta do caráter fechado, o caráter denso que nós já mencionamos na aula passada. Sem mais delongas, eu te convido, portanto, para vir ao quadro para que nós possamos dar continuidade nos estudos acerca da vegetação brasileira. Vem comigo, vamos lá. Bem, para dar continuidade, nós vamos falar agora sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como eu já mencionei na aula passada, é o bioma que possui a maior biodiversidade do mundo. Por favor, não se esqueçam dessa informação. A explicação eu já mencionei na aula passada, que se deve exatamente ao fato de que a Amazônia ainda não foi estudada por completa. Certo que, quando tiver sido concluído esse estudo sobre a Amazônia, muito provavelmente ela vai ultrapassar a Mata Atlântica. Mas até que isso aconteça, a Mata Atlântica continua, portanto, sendo a principal bioma brasileiro e mundial acerca de quantidade de espécies registradas e catalogadas, beleza? Então, observe muito bem que isso é de fundamental importância. Inclusive, na aula passada eu cheguei a mencionar para vocês que a Mata Atlântica, se hoje ela está absolutamente comprometida, isso se deve ao processo exploratório que foi, portanto, capitaneado pelo homem, ao processo de devastação que foi, portanto, vivido e sofrido por esse bioma. A Mata Atlântica ela foi absolutamente devastada, ela foi absolutamente usurpada, absolutamente destruída, esquartejada. Essa floresta sofreu, em especial, dois processos de exploração que você não pode esquecer. Sempre que nós falarmos na Mata Atlântica, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o processo de destruição, inicialmente foi exatamente aplicado pelos colonos portugueses quando puseram os pés aqui pela primeira vez. Vamos entender o porquê disso. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós vamos observar que os portugueses, eles vinham naquele desejo sedento de encontrar metais preciosos. Só que quando eles puseram os pés aqui, eles acabaram encontrando absolutamente nada de início, e o que eles só encontraram foi vegetação. Só o que eles encontraram foi madeira e índios. O que eles acabaram fazendo foi exatamente iniciando um processo de exploração dessa madeira, não para fins econômicos propriamente ditos. Na verdade, foi mais uma desculpa para que eles pudessem vir ocasionalmente ao Brasil e assim eles pudessem, portanto, manter algum tipo de atividade que desse o direito de posse das terras a eles. Imagina só o seguinte, imagina que os portugueses, eles descobriram, entre aspas, o Brasil, só que eles acabaram indo embora porque não tinha metais preciosos. É óbvio que nesse processo, inúmeros outros países, inúmeras outras embarcações, várias outras naus e caravelas aportaram por aqui. E nessa aportagem eles acabaram evidentemente tentando tomar posse da terra. O que os portugueses pensaram foi, se a gente não estabelecer um mínimo de vínculo com as terras descobertas, a gente vai perder essas terras, porque os caras vão vir e vão tomar posse. O que os portugueses estavam preocupados era exatamente de perder essas terras, especialmente para os franceses, até mesmo para os italianos, para os alemães e qualquer outro país que tivesse interesse, portanto, nessas terras. Até mesmo a própria Espanha. O que nós vamos observar é exatamente o seguinte:
Portugal decide iniciar o processo de exploração do pau-brasil, que é uma espécie de Mata Atlântica, só que quando ele inicia esse processo de exploração do pau-brasil, ele inicia, eu repito, não porque ele realmente tivesse interesse econômico por detrás disso. Na verdade, ele tinha um único interesse, era de manter algum tipo de atividade exatamente sendo executada nessas terras, para que dessa forma quem chegasse ao Brasil, ele pudesse observar que as terras estavam sendo utilizadas de alguma forma. O que aconteceu foi que os portugueses propuseram, portanto, aos índios um sistema de parceria. Esse sistema de parceria, eu acho engraçado esse termo, porque na verdade não teve parceria alguma, na verdade foi um processo exploratório da mão de obra indígena, que foi através do escambo. Quando os portugueses propuseram exatamente a prática do escambo aos índios, eles propuseram exatamente o quê? Que em troca da mão de obra indígena, em troca exatamente da força de trabalho dos silvícolas, eles dariam em troco exatamente objetos sem nenhuma importância. O escambo é uma prática de troca onde a força de trabalho do índio foi, portanto, simplesmente paga com objetos que não tinham o menor valor para os portugueses, tais como móveis, tais como até mesmo objetos como espelho, pentes, enfim, dentre outras coisas. O que nós vamos perceber então é o seguinte: o processo de exploração da Mata Atlântica, ele começa com a extração do pau-brasil. O pau-brasil ele começa a ser extraído, ainda em pequena escala. Só que 30 anos após a descoberta do Brasil, em 1530, o Brasil foi descoberto em 1500. 30 anos depois, os portugueses eles decidem efetivar a colonização brasileira. Eles perceberam uma coisa: olha, durante esses 30 anos, o Brasil ele praticamente ficou abandonado, ficou largado aí às baratas, às traças. E durante esses 30 anos, a única coisa que nós fizemos, isso, uma fala portuguesa, a única coisa que nós fizemos foi exatamente extrair o pau-brasil. Só que em contrapartida, nós passamos esses últimos 30 anos na Índia, porque lá nas Índias, as especiarias eram muito mais lucrativas do que a extração do pau-brasil. Só que 30 anos depois, o que foi que aconteceu, gente? Estamos em 1530. 30 anos após a descoberta do Brasil, os portugueses já não estavam lucrando tanto com as especiarias indianas, assim como as tentativas de invasão nas terras brasileiras estavam sendo ampliadas também. Eram os portugueses perdendo dinheiro de um lado com as Índias e ainda correndo o risco de perder as terras do outro, porque as terras estavam sendo sucessivamente atacadas e invadidas por outros grandes corsários e colonos interessados, portanto, nas terras brasileiras. O que os portugueses decidem é exatamente efetivar o processo de ocupação do Brasil. Só que quando eles efetivam o processo de ocupação, eles precisam, evidentemente, estabelecer aquele que será o primeiro ciclo econômico brasileiro. Cuidado, muito importante o que eu vou te dizer agora. O pau-brasil, a extração do pau-brasil não pode, não deve, em hipótese alguma, ser considerado um ciclo econômico. Mas, professor, eu aprendi que era. Não é. Ele não pode ser considerado um ciclo econômico por um motivo simples. Para ser um ciclo, ele tem que ser a fonte de sustento de uma sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os índios sobreviviam da extração do pau-brasil? Não. Os portugueses, eles sobreviviam através da exploração do pau-brasil? Também não. O que acontece é, a extração do pau-brasil foi apenas uma desculpa, como eu já te disse, para que os portugueses não deixassem as terras literalmente abandonadas, muito embora elas tenham ficado em grande parte. O que acontece é que os portugueses, a cada 2, 3 meses, eles desembarcavam em terras brasileiras para levar as toras de pau-brasil que estavam armazenadas nas feitorias e que foram armazenadas pelos índios, eles as levavam, portanto, para a Europa, para que dessa maneira eles pudessem extrair um corante que poderia ser utilizado como na tintura, na pintura de vários objetos. Mas, gente, isso não era lucrativo, isso não tinha um valor econômico. Para os portugueses, repito, era uma desculpa. O que acontece é que quando os portugueses decidem efetivar o processo de colonização do Brasil, eles precisam estabelecer um ciclo econômico. E o primeiro ciclo econômico foi exatamente o ciclo da cana-de-açúcar. No entanto, a cana-de-açúcar, inicialmente, ela foi instalada, ela foi exatamente implantada no litoral brasileiro. E no litoral brasileiro era exatamente onde nós encontrávamos a nossa Mata Atlântica. Traduzindo,
Se nós precisamos implantar um sistema que nos subsista, um sistema que exatamente nos alimente, se nós precisamos implantar um sistema econômico que seja a fonte de sustento e de enriquecimento para o colono português, nós precisamos então devastar a Mata Atlântica. E eles iniciaram o processo de devastação. Eu te disse no início dessa aula que existem 2 processos de devastação da Mata Atlântica. O primeiro deles foi a implantação do ciclo econômico da cana-de-açúcar, embora anteriormente nós saibamos que a extração do pau-brasil ele tenha contribuído em parte, mas se nós formos comparar proporcionalmente a extração do pau-brasil com a devastação que foi provocada pela implantação da cana-de-açúcar, o pau-brasil não chega nem perto. A implantação da indústria canavieira foi uma das principais, se não a principal responsável durante o período colonial por esse processo de destruição. Só que depois, muitos séculos, nós tivemos um segundo momento que foi tão devastador quanto a cana-de-açúcar. Que problema foi esse? Foi o problema da especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária, gente? Para quem não sabe, especular é apostar. Especular é depositar confiança em algo que não é certo. Especular é o chamado tiro no escuro. A especulação imobiliária é simplesmente o processo de valorização de áreas com a construção de imóveis e dessa construção você tentar extrair o maior lucro possível. Observe uma coisa, repare na orla marítima da sua cidade, qual é a área mais valorizada, qual é a área mais lucrativa, qual é a área cujos imóveis são os mais caros. É exatamente a área litorânea, é exatamente no litoral onde nós encontramos os metros quadrados mais caros das principais residências, dos principais imóveis em toda e qualquer grande cidade brasileira, gente. O que nós vamos perceber é que essa especulação faz com que a Mata Atlântica seja destruída, faz com que as nossas dunas sejam removidas, fazem com que as nossas restingas sejam destruídas. As restingas são as vegetações que revestem os campos de dunas. Essa especulação faz com que os manguezais sejam destruídos. Essa maldita especulação imobiliária é exatamente o que faz com que, por exemplo, hoje o mercado imobiliário seja o mercado que mais cresce no Brasil como um todo. É exatamente essa especulação que faz você querer comprar um imóvel sabendo que ele só irá crescer, que ele só irá se valorizar. E é essa especulação que foi uma das principais responsáveis pelo processo de destruição da Mata Atlântica. Portanto, temos 2 momentos que você não pode esquecer. O primeiro deles é o processo de devastação que foi provocado pela implantação do sistema canavieiro com a cana-de-açúcar, e o segundo momento foi exatamente a especulação imobiliária que fez com que a nossa orla marítima fosse intensamente destruída por essas implantações, por essas construções absolutamente desregradas, desordenadas, sem planejamento, violentas de maneira geral, beleza? Volta comigo, vamos lá. Então, gente, nós temos aqui exatamente o mapa do Brasil, onde você pode identificar o processo onde nós encontrávamos exatamente a nossa Mata Atlântica. Observe que a Mata Atlântica ela ia praticamente aqui do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e que hoje, evidentemente, essa Mata Atlântica ela já não tem, portanto, mais nenhum tipo de segmento de continuidade. O que nós encontramos são pequenas manchas localizadas no entorno de algumas cidades, ao redor de algumas cidades. E aqui nós temos um dos principais exemplos de domínio da Mata Atlântica, que é o domínio dos mares de morros. Mares de morros. Se você observar esse relevo, ele é ondulado. Essa ondulação lembra o balanço do mar. E essa ondulação, evidentemente, é uma ondulação de morros. Então, por isso, mares de morros. Os mares de morros são exatamente os relevos particulares, específicos da região sudeste do Brasil, onde nós encontramos um forte revestimento de Mata Atlântica, mas que, claro, em grande parte já foi, portanto, destruído. Pessoal, o que nós precisamos entender é que a Mata Atlântica ela já foi do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, é uma vegetação higrófila e perennifólia. Você que já aprendeu o que é perennifólia no vídeo anterior, sabe que perennifólia significa uma vegetação constante, folhas constantes, folhas verdes o ano todo. Já uma vegetação higrófila, por favor, não confunda com hidrófila. Hidro, que nós vimos,
está relacionado a viver dentro d'água. Nós vimos no vídeo anterior. Já higrófila está relacionada a quê? Está relacionada à umidade, gente. Ó, olha que coisa importante. Higro significa úmido, fila, amigo, amigo do úmido ou amigo da umidade. A vegetação de Mata Atlântica ela é considerada uma vegetação higrófila exatamente pelo alto e elevado teor de umidade que ela possui. No entanto, não esqueçamos, portanto, que essa vegetação ela está exatamente fortemente comprometida por conta do processo de ocupação irregular que aconteceu tanto no período colonial quanto no processo de desenvolvimento urbano e industrial da região, em especial com a nossa especulação imobiliária. Pessoal, outras características importantes que nós não podemos esquecer é que a Mata Atlântica ela é muito semelhante à Amazônia. Por exemplo, uma característica importante que tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica possuem é que elas são vegetações latifoliadas. Latifoliadas significa dizer que essas vegetações elas possuem folhas grandes e largas. Essas folhas grandes e largas são exatamente as principais características, portanto, dessa vegetação. Então, tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia são consideradas vegetações latifoliadas. Por favor, não se esqueçam, além de serem vegetações arbóreas e também densas, de grande concentração de vegetação, beleza? Pessoal, de modo geral, o que nós precisamos saber sobre a Mata Atlântica é isso. Vamos falar agora sobre a nossa Mata dos Pinhais, a nossa famosa Mata de Araucárias, também conhecida como floresta subtropical. Quando nós falamos na floresta subtropical, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa floresta, ela não é evidentemente exclusiva do Brasil. Existem outras partes espalhadas pelo mundo, onde é possível nós encontrarmos partes da floresta dos Pinhais, da floresta de Araucárias. Na verdade, a única vegetação exclusiva que o Brasil possui, na verdade, é a caatinga, certo? A caatinga é a única vegetação exclusiva do Brasil. Por favor, não se esqueçam disso. E aqui nós temos o seguinte: quando nós falamos em araucárias ou simplesmente na floresta subtropical, estamos falando da nossa Mata dos Pinhais. Sendo que esse pinheiro que vocês estão observando, ele é diferente daquele pinheiro cônico tradicional das nossas árvores de Natal. Sempre que nós falamos em pinheiros, a gente lembra logo daquela árvore de Natal que tem um formato cônico, aquele formato triangular, muito mais cônico, e esse formato é exatamente típico de regiões temperadas, sobretudo nas regiões ao norte. Já a Mata de Araucárias, ela é chamada de floresta subtropical, porque é uma vegetação mais ao sul, e diferente da Mata dos Pinhais, observe que nós temos galhos que estão voltados para cima, formando, portanto, esse pequeno terraço que vocês podem observar, portanto, nessa vegetação, beleza? Então, essa é a característica das nossas araucárias, que eu particularmente sou apaixonado por elas. Gente, uma coisa importante: sempre que nós falarmos em Mata de Araucárias, não se esqueçam que estamos falando, portanto, de florestas subtropicais, e ela, diferente da Mata Atlântica, diferente da Amazônia, ela é considerada uma vegetação homogênea. Se ela é homogênea, significa dizer que é uma vegetação pouco diversificada, ou seja, ela possui uma igualdade, ela possui, portanto, uma semelhança que torna, portanto, ela uma vegetação de poucas espécies distintas umas das outras. E, além disso, ela é considerada uma vegetação aberta, exatamente porque ela é espaçada. Se você observar a distância entre as copas, a distância entre uma árvore e outra, entre os troncos, são absolutamente espaçados, são absolutamente grandes, diferente, portanto, do que acontece na Mata Atlântica e na Amazônia. Ou seja, a Mata dos Pinhais tem um fácil acesso, já a Amazônia e a Mata Atlântica são vegetações de difícil acesso. E a Mata de Araucárias, além de ser uma floresta subtropical e também homogênea e aberta, ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma vegetação aciculifoliada. Ela é uma vegetação aciculifoliada. O que é que significa isso, gente? Aciculifoliada. Foliada significa folhas. Aciculi significa folhas pequenas. Essas folhas pequenas, diferente das latifoliadas que nós aprendemos que existem tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, essas folhas pequenas, em geral, elas possuem formatos de agulhas
ou ainda agulhas, ou ainda elas possuem formatos de espinho, gente. Olha que interessante. Por que essa vegetação ela possui folhas agulhadas ou simplesmente espinhosas? É muito curioso. O que é que nós vamos perceber? Essa característica aciculifoliada nós encontramos também na vegetação de caatinga, sendo que a diferença, evidentemente, nas duas. Existe uma grande diferença. Primeira coisa, a caatinga, que nós ainda não estudamos, mas iremos estudar, é uma vegetação que possui folhas aciculifoliadas, porque as folhas elas precisam ser pequenas para evitar a exposição ao sol e assim evitar a transpiração, ou seja, evitar que eles percam água, certo? Perder água na caatinga é evidentemente um suicídio. Então, a caatinga possui folhas aciculifoliadas, semelhante à mata de araucárias, exatamente para tentar manter o maior número de água, maior quantidade de água preservada dentro de si. No entanto, as araucárias que nós estamos estudando agora, elas também são aciculifoliadas, mas é diferente o motivo. As araucárias, elas transformaram as suas folhas em espinhos ou simplesmente agulhas por um motivo simples. Na região sul, na região subtropical, o inverno, gente, ele é um inverno rigoroso. E essas plantas, elas precisam transformar suas folhas em espinhos. Sabe por quê? Reduzindo o tamanho da folha para o tamanho de um espinho ou de uma agulha, nós vamos observar que a planta ela vai reduzir o desgaste de energia no seu metabolismo. O metabolismo, que é o processo de alimentação, de digestão da planta, ou simplesmente de absorção de nutrientes, como nós muito bem sabemos na biologia, é um processo que gera um desgaste de energia muito grande para a planta. O que foi que a planta fez? A planta decidiu simplesmente transformar suas folhas em espinhos para que dessa forma eles pudessem economizar energia durante o metabolismo, e economizando energia eles poderiam, portanto, suportar mais o frio, que é um frio intenso, é um frio rigoroso. Olha que curioso, eu acho isso fantástico, beleza? Então, sempre que nós falarmos na vegetação de araucárias, observe que, semelhante à caatinga, ela é chamada de uma vegetação aciculifoliada, como também é chamada de caducifólia. Vem comigo para a gente entender, vamos lá. O que seria uma vegetação caducifólia, gente? Uma vegetação caducifólia é exatamente uma vegetação cujas plantas, as folhas, elas caem. Fólia vem de folhas, caduce vem de caduco. Caduco é cair, folhas que caem. E as folhas caem exatamente para reduzir o metabolismo e preservar a maior quantidade de energia possível dentro de si. Então, observe que são características muito típicas da mata de araucárias. É uma vegetação que está fortemente impactada por conta da extração de celulose para a produção de papel, sem contar, evidentemente, no processo de especulação imobiliária, que também é muito forte no sul do Brasil. Os principais exemplos são a araucária, que é os pinheiros, o cedro, a canela, a imbuí, a erva mate, todos exemplos de mata dos pinhais, beleza? Espero que vocês não tenham dúvidas. Para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar agora sobre a mata de cocais, que junto com as araucárias, com a Mata Atlântica e a Amazônia, formam as nossas vegetações de grande porte, as nossas vegetações de porte arbóreo. Sempre que nós falarmos em mata dos cocais, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da nossa famosa carnaúba. Você que é nordestino, você que é cearense, já deve ter se deparado por inúmeras vezes com os nossos carnaubais, as carnaúbas, as palmáceas, os babaçuais, o babaçu, assim como nós temos inúmeros outros exemplos que poderiam, portanto, aqui ser citados por nós, até mesmo o próprio buriti, que eu acho que vocês devem conhecer. Então, sempre que nós falarmos em mata de cocais ou mata dos cocais, lembre-se dos buritis, das carnaúbas, das palmáceas, dos babaçus, são os principais exemplos de mata dos cocais. Como eu disse no nosso primeiro vídeo sobre ainda a floresta amazônica, eu mostrei para vocês o mapa do Brasil, onde nós vimos que a mata dos cocais nada mais é do que uma vegetação de transição localizada entre 3 grandes domínios. Quero ver se vocês estão bons de memória, viu? O primeiro grande domínio, floresta amazônica; o segundo, cerrado; o terceiro,
Caatinga, ou seja, nós temos a Mata dos Cocais, que nada mais é do que um bioma, uma vegetação localizada entre três grandes domínios, de um lado a Amazônia, do outro o Cerrado, do outro a Caatinga. Por isso que ele é chamado de uma vegetação de transição. E aí eu gostaria que você, portanto, desse uma atenção muito importante para ela, porque essa vegetação hoje, ela é alvo não só do processo de extrativismo, que é muito forte, mas sobretudo ela tem sido alvo de um forte processo de desmatamento que vem sendo capitaneado pela implantação da soja nessa região. A região que nós encontramos de maneira muito forte a Mata dos Cocais é sobretudo ao sul do Maranhão, pegando parte do Piauí, que é exatamente uma região conhecida por nós como Mapitoba. Mapitoba são as iniciais do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é uma região onde nós temos um avanço muito forte da plantação de soja. Então, vem comigo para que nós possamos ver algumas outras importantes características. Vamos lá. Tchau, tchau. Atenção, aqui nós temos, portanto, a Mata dos Cocais, e aí nós temos o seguinte, já expliquei para vocês que ela está localizada entre esses três grandes biomas, é uma região do meio norte nordestino. Você que assistiu os nossos primeiros vídeos sobre a região nordeste, você deve lembrar que o nordeste é dividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e meio norte, e aí lá no meio norte nós encontramos exatamente a nossa Mata dos Cocais. Como eu já disse, a expansão pecuarista, assim como o extrativismo, assim como a implantação da soja, tem simplesmente produzido grandes destruições dessa vegetação, fazendo dessa forma com que essa vegetação ela seja altamente impactada, sobretudo pela implantação do sistema de soja, que hoje é muito forte na região. É importante sempre lembrar que a soja que está sendo implantada na região da Mata dos Cocais, ela traz consigo outras criações também muito importantes, como por exemplo a avicultura, assim como ela traz também a suinocultura. Tanto a avicultura quanto a suinocultura são exatamente duas das principais atividades que juntos, portanto, com a produção de soja, têm levado, portanto, a Mata dos Cocais a um sinal, a um toque de alerta para uma possível destruição, beleza? Gente, encerramos assim, portanto, mais um vídeo apresentando a parte relacionada, portanto, às formações florestais do Brasil. Ainda iremos estudar outras vegetações. É um conteúdo extenso, é um conteúdo mais longo, mas eu tenho certeza que não te restarão dúvidas ao final desta nossa preparação. Já vimos a primeira parte sobre a Amazônia, vimos agora essa segunda parte falando sobre Mata Atlântica, Araucária e Mata dos Cocais, e no nosso próximo vídeo nós iremos estudar, portanto, a nossa famosa Caatinga, junto com vários outros biomas de grande importância que nós temos no Brasil, tá ok? Fica o meu abraço, o meu desejo de bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!